Como é que se constrói um negócio do zero e transforma ele num gigante de 50 bilhões de reais? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Hoje, a gente vai mergulhar fundo no manual, no playbook de quem fez exatamente isso, Guilherme Benchimol, o fundador da XP. E olha, as lições dele podem mudar completamente a forma como se enxerga a jornada de empreender. Então, bora lá. Olha só essa frase: acreditar em coisas impossíveis. Mas calma aí, isso aqui não é papo de pensamento mágico, não. Pelo contrário, para o Benchimol, isso é a convicção de que até os sonhos mais absurdos podem virar realidade. Só que para isso precisam de duas coisas: um plano muito claro e uma execução implacável. Foi essa filosofia que tirou a XP de uma salinha em Porto Alegre e levou os caras para tocar o sino na Bolsa de Nova York. O nosso roteiro de hoje vai seguir exatamente essa jornada de um fundador. Primeiro, a gente vai ver como a cultura de uma empresa é, na verdade, o DNA de quem a criou. Depois, a gente entra nas táticas de sobrevivência do chamado empreendedor preguiçoso. Em seguida, aquele momento crítico em que é preciso desaprender tudo para conseguir escalar. E para fechar, como construir algo que foi feito para durar. Então, vamos para o primeiro ponto, que é a base de tudo. A ideia central do Benchimol aqui é simples, mas é muito, muito poderosa. Uma empresa não tem uma cultura. Ela é a cultura de quem a fundou. Os seus valores pessoais, inevitavelmente, se tornam o DNA do negócio todo. Não tem como fugir disso. E o primeiro pilar desse DNA é o famoso sonho grande. E como a gente vê aqui, isso não é sobre ter um desejo vago, uma vontade. É um método. É sobre pegar uma ambição gigante e quebrar ela num plano de ação diário, sabe? É viver o que o Benchimol chama de a jornada do atleta empreendedor, onde todo santo dia é um treino para alcançar aquela meta grandiosa. E aqui fica claríssimo como os valores pessoais do Benchimol viraram os 4 pilares da cultura da XP. Ao deixar muito claro quem ele era e no que acreditava, ele acabou atraindo pessoas que pensavam do mesmo jeito. E isso criou uma força, uma coesão que impulsionou o crescimento da empresa desde o comecinho. Ok, então a cultura e o sonho grande estão definidos. E agora? Bom, agora a realidade bate na porta. A nossa segunda parte é toda sobre estratégia de sobrevivência. E aqui, o Benchimol defende umas táticas que podem até parecer contraintuitivas, focadas em muita agilidade e um controle, olha, obsessivo de custos. Essa analogia aqui é genial. Pensa bem, a única coisa que um empreendedor realmente controla no começo são as despesas. Manter as equipes enxutas, ágeis, que nem um bom grupo de trabalho de colégio, não é só para economizar dinheiro, é sobre velocidade e foco. Menos gente significa menos ruído e muito mais execução. E isso nos leva a esse conceito que soa até provocador, o empreendedor preguiçoso. Mas calma, não se trata de não trabalhar, muito pelo contrário. Se trata de ser letalmente estratégico. É ignorar aquele projeto grandioso e super complexo no começo e focar obsessivamente naquilo que gera resultado rápido com o mínimo de esforço. É uma questão de ter uma sequência inteligente. E essa estratégia tem nome, é a fronteira da eficiência. É um ciclo virtuoso. Como a gente vê aqui, o processo começa colhendo os frutos mais fáceis, o que gera caixa. Com esse caixa, se ganha margem para financiar apostas um pouco maiores e projetos mais ambiciosos. É desse jeito que uma startup vai construindo resiliência, degrau por degrau, sem pular nenhuma etapa. Certo. A empresa sobreviveu aos primeiros anos e agora está crescendo. Ótimo. Só que é exatamente aqui que surge talvez o maior desafio de todos: a transformação do próprio fundador. É aquela passagem, muitas vezes dolorosa, de ser o faz-tudo para se tornar um líder de verdade. E essa aqui é a pergunta que, em algum momento, todo fundador precisa se fazer. A empresa está crescendo, mas será que a liderança está virando gargalo? Aquela mesma capacidade de execução que antes era o motor, agora pode ser o freio de mão puxado? Chega um ponto em que, se as rédeas não forem soltas, o crescimento é simplesmente sufocado. A jornada do próprio Benchimol mostra bem essa virada de chave. Até mais ou menos 2010, com uns 500 funcionários, ele ainda era o executor central. Depois disso, ele percebeu que precisava mudar. Ele teve que aprender a delegar e a se concentrar em construir a máquina, e não mais em ficar apertando todos os parafusos. E aqui está a essência do que é escalar. Tudo numa frase só. O que trouxe a empresa até aqui não é o que vai levá-lo ao próximo nível. É preciso, e muitas vezes dói, desaprender aquilo que se faz de melhor. É preciso deixar de ser o melhor executor para se tornar um mestre em formar times e liderar pessoas. E para ter uma ideia do tamanho dessa mudança, dá uma olhada nesse número. Após essa transformação, o Benchimol passou a dedicar 80% da agenda dele a um único tema:
Gente. Contratar, alinhar a cultura, definir metas. Ele entendeu que a maior alavanca de crescimento não estava mais nas mãos dele, mas sim no time que ele conseguia montar. Com o time certo no lugar, o jogo muda mais uma vez. O foco sai do crescimento a qualquer custo e vai para a longevidade. E assim a gente entra na nossa última sessão. Como se constrói uma empresa para durar, e não só para uma venda rápida. Muita gente por aí vê o IPO, a abertura de capital, como o objetivo final. Mas o Benchimol tem uma visão bem diferente. Para ele, abrir o capital é uma ferramenta. É um meio para fortalecer a empresa, para acessar mais capital e mais inteligência. Não é a linha de chegada. É como se fosse um pit stop para reabastecer o carro e voltar para a corrida. O norte verdadeiro, para ele, é este: criar uma empresa built to last, ou seja, feita para durar. O objetivo é que as pessoas queiram ser sócias para sempre, não porque estão esperando uma venda milionária, mas porque acreditam de verdade no futuro do negócio e nos frutos que ele pode gerar por décadas. Mas claro, construir algo para durar exige umas decisões bem dolorosas. O Benchimol mesmo confessa que por 10 anos a XP era como um clube de amigos, onde ele nunca demitia ninguém. Ele teve que aprender a separar a amizade de negócio e a implementar uma meritocracia real, baseada em performance e cultura. Uma empresa precisa ser um corpo vivo, que evolui, e não um grupo estagnado. E a gente termina com a pergunta que o Benchimol usa como a sua ferramenta de autoavaliação, e ela é brutalmente honesta. A reflexão para qualquer líder é: das suas pessoas-chave na equipe, quantas seriam recontratadas com entusiasmo hoje? Se a resposta não for todas, o foco do trabalho fica muito claro. Porque no fim das contas, a qualidade do time é o único verdadeiro indicador do futuro de uma empresa. Uma reflexão poderosa para qualquer fundador.